Olá, sou o Ivan, vou fazer o comentário aqui da prova da Unifesp 2011. Vamos lá, prova de inglês. Questão 31, temos como correta a alternativa B. Então, o que ela diz? Ela fala sobre o debate, né, sobre o primeiro avião a alçar voo. E mostra que o mundo não aceita as invenções e inovações do Brasil, como a gente pode notar nos trechos, né? Então, no seguinte trecho, ele fala... No trecho diz, first historical debate will not be resolved here. Então, o que ele está querendo dizer? Que desse debate histórico severo não será resolvido agora. Yet, it is a striking example of the lack of global recognition for Brazil's achievements in innovation. Então, ele fala o seguinte, né, que isso é um notável exemplo, né, da falta de reconhecimento global pelas realizações e inovações do Brasil. Está bem claro no texto a resposta 31, alternativa B. Ela veio em inglês, mas está bem tranquilo. Número 32, alternativa E de eco. Então ele fala o seguinte, de acordo com o texto, in Brazil, people learned that, alternativa E será correta, que o 14 bis, created by Santos Dumont, had its maiden flight in 1906. Então ele fala que a alternativa E fala que o 14 bis, né, criado pelo Santos Dumont, teve seu voo inaugural em 1906. Isso está no texto, né? Ele diz o seguinte, no seguinte trecho. But if you grew up in Brazil, you have been taught that the real inventor was in fact a Brazilian from Minas Gerais. Então, se você foi criado no Brasil, foi ensinado a você que o real, né, inventor do avião foi o brasileiro que foi, né, o brasileiro de Minas Gerais, Santos Dumont, né, whose 14 bis airplane took to the skies in 1906, né, cujo avião, 14 bis, né, subiu aos céus em 1906. Então, a 32 também, aqui, sem dúvidas, né, alternativa E. 33, essa daqui já vem em português. Segundo o texto, a aeronave Ipanema, alternativa C é a correta, chamou a atenção por usar biocombustíveis e até foi considerada uma das invenções mais importantes de 2005. Então, é isso daí. Nós encontramos o seguinte trecho, né? Alguns trechos aqui. O texto fala almost a century later, então quase um século depois, em 2005. Aí fala que a Embraer, né, ela lançou o Ipanema, the first commercially produced aircraft. Então, o primeiro avião comercialmente produzido to run solely on biofuel, que funciona, né, unicamente com biofuel, que significa biocombustível, aqui no caso, né? E aí fala também que a Scientific American credited as one of the most important inventions of the year. Então, o avião levou o crédito aí, né, como uma das mais importantes invenções do ano, no caso aqui o ano de 2005. Então, 33, alternativa C. Okay? 34, em inglês outra vez. De acordo com o texto, ele fala o seguinte, a 34. 34 vai ser a correta, vai ser a alternativa A. Ele fala assim, ó, biofuels have caused a strong reaction against them because land. Então ele fala que os biocombustíveis, né, têm causado uma forte reação, né, contra eles mesmos, enfim, because land, por causa de que a terra formerly used for food crops, que a terra que foi a terra que previamente era usada para plantações de alimentos is now used for biofuel production. Agora vem sendo utilizada para a produção de biocombustíveis. Então 34 é a alternativa A, certo? Ele fala no texto no seguinte trecho, the recent backlash. Então a reação recente against biofuels, contra os biocombustíveis, okay, which has seen them blamed for global food shortage. Eles têm sido culpados pela global food shortage, que significa pela escassez de alimento, né, no mundo. Ok? Então tá aí, tá respondido, né? Ele também é dito aqui que a terra está sendo utilizada. Em vez de utilizarem a terra para alimentos, eles têm utilizado essa terra para plantar, para plantação, para criação, para produção, né,
de biocombustível, para plantar cana-de-açúcar, enfim, nos Estados Unidos, outros tipos de alimentos, ok? Enfim, vamos lá. Então, questão 34, alternativa A. Questão 35. Ele fala o seguinte: o Brasil é caracterizado como Natural Knowledge Economy, vamos colocar assim, a economia, né, de conhecimento natural. Então, nessa, né, aí ele fala o seguinte: a alternativa correta que será a alternativa D. Então, na questão 35, vamos lá. Então, o Brasil é caracterizado aí, né, como economia de conhecimento natural, porque as oportunidades em ciência e inovação vêm sendo criadas a partir de seus recursos naturais. Nós podemos notar isso no trecho que fala o seguinte: they reflect the fact that Brazil's natural resources and assets, né? Então ele fala que isso reflete o fato de que os recursos naturais, natural resources and assets, e os bens are a key area of opportunity, que são uma área-chave para a oportunidade, for science, para a ciência, and innovation, para a inovação. Ok? Então, a focus that leads us to characterize Brazil as a natural knowledge economy, como uma economia, né, de conhecimento natural. Ok? Ou do conhecimento natural. Então, essa é a questão 35. Alternativa D. 36. Alternativa B. O trecho, né, que fala que desta vez o mundo was watching, o mundo estava assistindo. Isso faz contraste com o ano de 1906, em que o 14 bis fez seu primeiro voo. Correto? Então é isso daí. Essa questão aí também bem clara, não gera nenhuma dúvida. Então vamos lá. Questão 37. 37, alternativa A. Aí ele fala assim, ó. To their advocates biofuels. Então ele fala para os advocates. Advocates significa para os defensores deles. De quem? Dos biocombustíveis. Ok? Então a expressão their advocates refere-se aos defensores, né, dos biocombustíveis. É isso daí. Então 37, alternativa A. 38. Alternativa E. O que nós temos aqui? Então, ele fala do as land is reportedly diverted, tanto faz, from food crops. Então, a palavra as introduz o quê? É uma causa, entendeu? Então, a terra não é utilizada para a produção de alimentos, né, como a gente pode notar, e sim para a produção de biocombustíveis. Isso tem como consequência, aqui no caso, Global Food Shortage, que é a escassez de alimentos. Ok? Então, 38, alternativa E, as introduz uma causa. Vamos lá. 39, alternativa C. Então, the pressing challenges, os desafios that confront us all, que nós enfrentamos. Então, é óbvio, né? Só de ler aqui pela questão 39 é possível, né, já responder. Não precisaria nem é óbvio que o aluno irá checar a resposta no texto, mas está muito claro aqui que é a alternativa C, que é Climate Change, Environment and Food Scarcity. Ok? Então vamos lá, que seriam as mudanças climáticas, né, os problemas com o meio ambiente e a escassez de comida. Tá? Isso poderá ser notado também no trecho que fala, né, a time when climate change, the environment, food scarcity and rising energy demand are at the forefront. Então esses fatores são importantes, né, são pontos de destaque of global consciousness, que significa, né, da consciência, da preocupação humana, certo? Então esse foi o primeiro texto aí, né, que falou sobre o avião Ipanema, falou sobre biocombustíveis, né, um texto sobre atualidades. E o segundo, como é de praxe, né, a Unifesp sempre traz um texto falando sobre assuntos relacionados à medicina. Então vamos lá. Questão 40 veio em português. Ela falava de, vamos ver aqui, segundo o texto fala da risada.
Então, a alternativa correta, a alternativa E, segundo o texto, a risada é uma resposta social que pode ser observada em alguns animais. Nós encontramos isso em 2 trechos. Então, ele fala assim, ó, laughing is primal. Então, ele fala que o riso é primitivo. Our first way of communicating, a nossa primeira maneira para que pudéssemos nos comunicar. Apes laugh, so do dogs. Então, primatas riam, cães and rats e ratos. Laughter e no outro trecho que seria laughter is mostly about social response, que aqui está dizendo que o riso, né, em boa parte refere-se a uma resposta social rather than, que significa em vez de reaction to a joke, em vez de reação a uma piada, ok? Então ele fala de novo, laughter above all else is a social thing, de acordo com o Provine, que é o professor. Ok? Então é isso, 40E. 41, alternativa D. Então ela fala o seguinte, de acordo com o texto, ela fala assim, ela escreve em inglês. Então ele fala que both Provine and Panksepp agree that laughter is a social response. A gente acabou de a questão 40 praticamente já respondia a questão 41, né? E você nota também na fala do outro professor, do Panksepp, que ele fala que it's deeply social. Então, está respondido. Ambos, tanto um quanto o outro, concordam que o riso é uma resposta social. Perfeito? 42, agora. Alternativa B, também em inglês. Então, ele fala que o Jeffrey Bergdorf discovered that, então, alternativa B, there is a chemical produced in the body by laughter in rats. Então, vamos lá. Isso pode ser lido no trecho, né, que diz que Jeffrey has found that laughter in rats produces an insulin-like growth factor chemical. Então, ele está dizendo o seguinte, né, ele descobriu que os ratos produzem, né, um elemento químico, né, parecido com a insulina, que acts as an antidepressant, que age como um antidepressivo. Então, 42, alternativa B. 43. Então, ele fala que o trecho e o just do significa que a alternativa A, people simply laugh. É muito, tá bem claro aqui também, né? Então, as pessoas simplesmente riem. 43, alternativa A. 44. Whether. O que significa whether? Se. Ele pode ser substituído por no matter if, que significa não importa se. Então, isso não vai alterar o sentido da oração aí. Então, 44D, para finalizar a nossa prova, 45, alternativa C. Então, like, né? Então, o que é like in English? Então, like significa semelhante. Então, aqui, né, o like indica uma semelhança. Está bem claro também. Então, essa, mais uma vez, é uma prova aí, né, que privilegiou os alunos que fizeram da leitura aí, né, sua base de preparação. Ela manteve o padrão dos últimos anos, né, uma prova baseada em interpretação de textos e cobrando um pouco de vocabulário também. Nossos alunos foram preparados para essa prova dessa maneira. Nós estamos muito confiantes, nós temos certeza que eles tiveram um desempenho excepcional. É isso daí.